Conta essa história pro Igor, que é legal Você pra não caramba. sabe, Pra mim. Não, agora eu posso contar, porque passou um ano, já saiu... Eu fui lá no Palmeiras, encontrei com a Abel, com a comissão, e falei, veja bem, o futuro do futebol, se vocês querem realmente ganhar tudo e estar na frente de todo mundo, não é mais na biomecânica. A biomecânica do corpo humano chegou no limite. Ninguém vai correr mais rápido, ninguém vai contrair mais rápido, ninguém vai chutar mais forte. Não tem mais para onde ir. O limite é aqui. É aqui. O limite é quão síncrono é o time. Eu cheguei lá, era para falar 15 minutos, fiquei 4 horas. A primeira. Aí eu propus a ideia de criar o Palmeiras Neurolab. Aí eu chego na China, chego para um amigo meu, que é esse louco, né? Eu falei, eu quero criar uma chuteira que tenha giroscópios, tenha sensores de pressão e tenha microcâmeras para a gente ver como é que o Messi cobra a falta do ponto de vista do pé dele. Eu quero ver qual é a inclinação do pé, eu quero ver a imagem da ponta do pé, eu quero ver a pressão que ele aplica na bola, como ele mata a bola, porque nós vamos criar um programa de treinamento baseado não no jogo de videogame, né? Que você usa a mão, né? Eu vou criar um joystick de pé com chuteira. Então o cara vai estar sentadinho na casa dele, vai estar jogando um jogo de futebol virtual no estádio da Bombonera, vai. O Palmeiras vai jogar na Bombonera semana que vem. Nós íamos fazer cada estádio que o Palmeiras jogasse no mundo, nós íamos ter um estádio virtual para o time treinar virtualmente nos estádios antes de jogar o jogo de verdade. E os caras iam receber feedback tátil da bola, dos jogadores adversários, no pé. Como um jogador de futebol recebe, certo? Tá? Nós íamos criar um treinamento... Eu não consigo nem imaginar como isso poderia funcionar, Miguel, sinceramente. E aí nós íamos medir a sincronia dos jogadores em tempo real, do cérebro dos jogadores, para saber se o cabeça fria, coração quente do Abel está fazendo sentido, se os caras sincronizaram. Aí o que eu fiz? Eles me permitiram medir isso em 4 jogadores ou 6 jogadores do Sub-20. Tá. Pus o EEG no CT do Palmeiras, tá? Projetei a BrainNet na parede. Isso vai entrar para a história. Agora que eu posso contar. Legal, cara. Aí eu vou publicar. Aí nós medimos atividade elétrica em tempo real do cérebro do Sub-20, enquanto eu dava umas instruções, ou outra pessoa, de o que eles tinham que fazer num jogo. Não sincronizou nada. Os caras não estavam nem aí para mim. Aí vem o Abel e fala 5 minutos do que eles tinham que fazer no jogo. Bum! Conectou. Lobo pré-frontal dos caras, que é a área que planeja o futuro, que planeja ações coletivas, ações em grupo, bimba. Tá? Aí eu falei, nós vamos fazer isso em tempo real nos treinos e no futuro isso vai ser feito no jogo. Tá? Você vai poder saber que o cara precisa ser substituído muito antes dele ter sinais de fadiga física. É a tiarinha, hein? É a tiarinha para ganhar dos caras ali. Né? Aí eu falei, não vai ter pra ninguém. Não vai ter pra ninguém. Não, isso aí não ia ter pra ninguém, cara. Não vai ter pra ninguém. Não ia ter pra ninguém. Mas enfim, sempre imagina um barato desse? Cara, muito louco. E eu fico pensando, ó, tudo isso é muito foda. Eu sou a favor de que isso exista no mundo. Mas eu fico... por outro lado, eu penso, porra, a gente não tá tirando o gostoso do futebol, que é o imprevisível? Não dá, não tira, porque a sincronia é só uma manifestação do improviso. Você só está medindo um componente da improvisação. Você nunca vai... o Abel falou uma coisa muito correta, tanto publicamente quanto quando eu conversei com ele. É impossível você quantificar e reproduzir, quantificar e reproduzir um jogo como o futebol. Porque o número de parâmetros aleatórios é tão gigantesco que não tem como. Tá? Não tem como. Então, por exemplo, aquela jogada que eu sempre uso da final da Copa de 70, que o Tostão rouba a bola, dá para o Clodoaldo dribla 4 italianos, passa para o Rivelino passa para o Jairzinho dá para o Pelé aponta no futuro, sem olhar. Ele aponta no futuro, o Carlos Alberto vem, pega a bola no futuro e faz o gol. Não tem como você prever aquele barato. Tá? Se você olhar aquela jogada, as decisões que foram tomadas por cada um daqueles jogadores, elas são aleatórias. Tá? No momento, o cara toma uma decisão ali. Mas aí será que por trás, nesse exemplo aí que você deu, exato, não tá a BrainNet ali agindo? Por que o Pelé pôs a bola no futuro? Porque eles já se conheciam tanto. Ele jogou 5 anos com o Carlos Alberto no Santos. Então, ele sabia exatamente onde o Carlos Alberto ia estar. É o que a gente chama de entrosamento. Na minha época, a gente chamava isso de liga.
deu química. O time que deu Tá química. jogando por música. Por que o pessoal música. O fala. Oswaldo Brandão falava isso, por música. Todos esses balés humanos que são manifestações da nossa capacidade de criar grupos sociais coesos dependem de uma BrainNet. Tá? E essa BrainNet é manifesta pela sincronização da atividade dos nossos cérebros. É sensacional, cara. Porque você pegar os grandes times da história de qualquer esporte, Qualquer. você vê que tem isso. Você pega um Lakers. Chicago Bulls da época Isso. ou Lakers da época do Magic Johnson. Cara, e depois que você vê os documentários e tudo, você vê, cara, tinha um negócio ali, cara. Entendeu? Tinha, porque Não nós temos adianta- neurônios, nós temos uma classe de neurônios no sistema frontal e parietal, a gente chama, eu não gosto do nome, mas o nome é neurônio espelho, conhecido na literatura, tá? Que eles disparam vendo outro indivíduo fazer movimentos. Então eles copiam, eles de certa maneira eles estão registrando movimentos de outros indivíduos do nosso grupo social e estão usando essa informação para treinar, e não é só nós, tá? É Macacos aquele tem- exemplo velho de eu bocejo, o cara boceja, é isso? Isso, mais Tá. ou menos. Mas, basicamente, eu vi isso em macacos, né? Quando a gente estava registrando atividade elétrica de certas áreas aqui do córtex motor, e um experimentador passava na frente, isso foi descrito pelo professor Risolati pela primeira vez nos anos 90, meu amigo, na Universidade de Parma, né? Um lugar bom para você comer presunto, mas ele descobriu isso lá. Quando um de nós passava, ou quando um de nós estava comendo, ou quando um estava mexendo nos papéis, o neurônio disparava. Ele não disparava quando o macaco se mexia. Ele Olha disparava quando o macaco via alguém se mexer. Tá? E isso para esporte Cara, é o básico, tudo, cara. tá? É tudo. É. Se É a primeira coisa da explosão, por exemplo, do cara. Isso, se né? você ganha, porque eu acho que eu contei para você, uma das minhas palestras em Nova York, eu terminei essa palestra e vi um cara andando na minha direção, eu falei, pô, com esse cara? Não é possível. Era o Ron Dennis, que era o chefe da McLaren na época, né? E eu tinha visto esse cara todo domingo, quando a Ayrton Senna né? corria, eu via o cara. Ele falou, olha, é o seguinte, se você me der 100 milissegundos a mais, ou reduzir em 100 milissegundos ou 30 milissegundos o tempo de reação de um Eu sou piloto campeão. de Fórmula 1, é a diferença entre ganhar o título e ficar em quinto lugar ou sexto lugar. Tá? Porque eu mostrei algo nesse estilo, que os macacos começavam a se mexer mais rápido com o treinamento. Tá? O cara que era o diretor da Fórmula 1, de uma equipe de Fórmula 1 de ponta, virou para mim, biomecanicamente nos nossos simuladores não tem o que ganhar. Tá? O tempo de reação dos caras não melhora. Mas se você conseguir algo desse estilo, é uma fortuna o que vale isso daí. Né? Agora, no esporte coletivo, é ainda mais fundamental. Porque você Tô entendendo. você tem 11 caras ali no campo. Sincronizar 11 mentes não é trivial. Sim, cara. Né? Não é por... E aí eu falei para o Abel, quantas vezes um cara treina pênalti? Quantos pênaltis você consegue fazer um cara treinar? Se eu me lembro direito, ele falou 10, no máximo, no final do treino. Eu falei, não, no nosso sistema de realidade virtual ele vai treinar 10 mil. Porque ele não vai cansar, não vai consumir energia, ele não vai contrair a perna, ele vai treinar mentalmente a posição do joelho do goleiro, a posição do pé dele, e ele vai sentir no pé dele, sem sair da cadeira, o feedback do contato com a bola. É por isso que tem aquele negócio de você pegar os 11 melhores jogadores do mundo, talvez aquilo lá não vire um time, né? Não, Sim, cara. Sim. Aí eu brinquei com A gente viu lá o melhor ataque do mundo, Romário Sávio de mundo, né? E não deu não nada, rolou, né? Não rolou. É. Mas por que não rolou? Individualmente o talento era Faltou explosivo. a conexão. Faltou a liga. É. Dá pra fazer um trabalho pra que haja essa liga? Isso, não. A ideia era a seguinte. A ideia não era só mensurar qual é o grau de sincronia. A ideia era amplificar o grau de sincronia com as ideias que eu tenho de treinamento virtual. Meu irmão, Isso aí pode melhorar a Isso tem o contratação. potencial Cara, de elevar o nível a ponto de todo mundo vai ter que fazer, senão vai ter um time imbatível. Não, realidade. O feedback físico, vamos lá, você falou que o cara vai treinar o pênalti e o pé dele sentiria... Isso. Isso é importante pro... Isso é importante. É muito importante. Porque você, tanto no beisebol, no arremessador, o pitcher, né? Isso. Quanto no cobrador de pênalti, não dá tempo de reagir se você só vai esperar para ver onde a bola vai. Simplesmente não dá tempo. Se o goleiro for esperar a bola sair do pé do cara, pode esquecer. Só se ele der sorte de Do cara bater mal. ou ele adivinhar o canto. Tá? Mas se ele quiser conscientemente
ou não, conscientemente é a palavra errada. Se ele quiser realmente ter uma chance, ele vai ter que automatizar alguma rotina. Ou a posição do joelho dos caras, que vai cobrar, porque a posição dos joelhos te diz se ele vai bater de chapa, de peito, de trivela, tá? Se ele vai bater de bico. Então, o cara tem que olhar para a configuração das pernas do cobrador, não para a bola. Tá? Então, era isso que, uma das coisas que a gente propunha fazer. A coisa mais divertida é que nós pegamos jogadores de várias posições. E aí nós medimos o tempo de reação dos jogadores numa realidade virtual por uma bola vindo aleatoriamente de encontro ao cara ou um jogador. E dependendo da posição do cara, os tempos de reação são diferentes. Olha só. Então, o lateral direito, que nós medimos, ele reagia muito mais rápido para a bola do que para o jogador. O back central era o oposto. Ele reagia muito mais rapidamente para o jogador do que para a bola. E o centroavante do time reagia com as melhores reações, as mais baixas, tanto para o jogador como para a bola. Porque ele precisa saber onde está a bola e onde está o back. Né? O lateral direito precisa saber onde está a bola, porque ele vai para frente com a bola. E o back central precisa saber onde o cara está para marcar, entendeu? Aí eu cheguei, dá para a gente descobrir ali no sub-15 qual vai ser a melhor posição do cara. Olha isso, cara. Né? Mas infelizmente alguém lá no Palmeiras achou que não era... Agora escuta minha profecia, hein? O senhor vai conseguir implantar isso lá no time da Inglaterra. Ou da Itália, um dos dois. E no Mundial de Clubes contra o Palmeiras, nossa, nem me os caras vão ganhar do Palmeiras aí eu não volto pro Brasil. Eu não volto, eu me suicido. Por conta disso. Aí eu me suicido. Tá ali, ó, o Juquinha de testemunha. Não, eu tenho uma solução melhor. Escuta. A minha mãe falou que se eu fizer isso, ela me mata.